Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um programinha nosso, ao vivo. E hoje a gente tem um tema interessantíssimo e temos aqui presentes dois convidados que entendem do riscado. Começamos aqui com o nosso compatriota? Não, né? Nosso amigo chileno. Pode falar. O Francisco, mais uma vez no programa. Como é que você está, meu querido? Obrigado de novo pelo convite e aqui... Não, agora falar... você vai ficar meio fixo aqui até onde eu sei. Né? Tomara, cara. Eu gosto muito. De novo, obrigado pela você convite. Macarena. Macarena aí que vai revezar tá aí, os dois. Tá aí do público. A gente sempre começa o programinha aqui apresentando nossos convidados e você, o Francisco já participou, mas resumidamente, quem que nunca assistiu, fala um pouquinho sobre você, assim, a sua profissão. Bom, como é que é? Outra vez já falei, eu sou treinador do futebol, estudei 4 anos a carreira do futebol, lá no Chile tem uma faculdade que dá 4 anos de carreira do futebol. Você fez os 4 anos, né? 4 anos, então é muito intenso, só futebol. Então é muito legal, tem que ver muito com o tema de hoje, que é a formação do jogador, a formação de base, e eu acho que aqui... Vamos a falar um pouquinho de tudo isso. E você esqueceu de falar, mas o tema de hoje é a base, né? A formação de jogadores jovens. E você é justamente treinador de garotos, né? De crianças, pode-se dizer assim, né? Sim, no Chile trabalhei muito com as crianças, muito nas escolinhas. Aqui no Brasil eu vim para trabalhar mais no futebol profissional e agora estou em Duque Caxiense e aí é mais competência, jogador de base, etc. Então é justo o que vamos falar hoje. Muito bem, e temos aqui um especialista aqui onde eu sei, ó, ex-atleta, deixa eu ver, tem uma lista extensa aqui. Como é que é? Ex-atleta de futsal, já foi professor e técnico, formado em educação física, jogou futsal nos anos 80? Isso, joguei em 3 clubes no Rio de Janeiro, no Grajaú Country, no Vila Isabel e no América. E ganhou alguns títulos? Ganhamos um carioca e um brasileiro. E sua posição qual que era? No futsal a gente revezava muito as posições, bastante. Já era como ala. Antigamente você tinha um back, os alas e o pivô. Mas a gente fazia praticamente tudo, a gente rodava nas 4, já rodava naquela época, não ficava aquela coisa fixa de uma posição só. Naquela época já o futsal já revelava já jogadores para o campo? O futsal sempre revelou grandes jogadores. Caminho, né? Hoje, se a gente for enumerar os atletas que estão aí na seleção, a maioria passou pelo futsal. O Neymar, o Robinho, o próprio Ganso, que não está na seleção, e os anteriores, desde Zico, Rivelino. O futsal sempre foi um local de formação que ajudou os atletas profissionais a terem um raciocínio mais rápido para poder chegar no futebol de campo rápido, né? E ter as soluções mais rápidas. São do pouco espaço do futsal. Você começou jogando cedo já? Comecei jogando cedo, mas assim... Escolinhas? Na ABB de Niterói, em São Francisco. Sempre joguei futsal, sou de Niterói. Só que a gente... Niterói sempre teve uma dificuldade em relação à ausência de campo de futebol, né? O nosso último clube foi o ADN, mas antes foi o Canto Rio, há anos atrás. O próprio Gerson jogou antes no Canto Rio, o Zizinho jogou no Canto Rio. Mas assim, nós sempre tivemos a dificuldade, nós só tínhamos o campo do Rio Cricket praticamente e o Caio Martins nos jogos escolares que a gente participava. Então, dada essa dificuldade da ausência de campos, a maioria jogava futsal. Aí quando eu fui jogar no Rio, já fui jogar com a idade já avançada, com 17 anos, já fui tarde para jogar. E aí eu já estava quase entrando na faculdade, na UFRJ. Então você jogou profissionalmente, ao mesmo tempo fazia do faculdade de eu joguei no Grajaú em 80, no Vila Isabel em 81, onde eu ganhei os títulos carioca, fazia parte do grupo, a Taça Brasil em São Paulo.
E em 83, no América, eu joguei no adulto e fui técnico da categoria menino. Legal. Depois técnico no Bradesco em 87. O Bradesco foi o grande time do Rio de Janeiro nos anos 80, 90. Foi através desse seu trabalho com essas categorias assim que você foi conhecendo pessoas e acabou se tornando... porque você também trabalhou na Nike, trabalhou na ASICS também, né? Exato. Eu trabalhei como gerente de marketing esportivo da Nike, CBF, a unidade da Nike que cuidava do contrato com as seleções brasileiras. Então eu tive a oportunidade de acompanhar a Sub-15, até a Sub-13, na verdade. O Neymar, o Coutinho, eles tinham 13 anos em 2005. Você conheceu todos eles, né? Foi um torneio em Barcelona, lá próximo da região de Barcelona, e foi o primeiro torneio em que o Coutinho o Neymar só foi ser convocado já com 15, 16 anos, na verdade. Ele já tinha condições, mas ele demorou a ser convocado na primeira convocação. Foi só o Sul-Americano Sub-17 ou o Mundial Sub-17 que ele foi. Teve um brasileiro no Sul que ele não foi, mas enfim... eu tive essa oportunidade de trabalhar para a Nike, acompanhar Sub-15, Sub-17, Sub-20 e o profissional. Foi exatamente a Copa da Alemanha, quando o Parreira ainda estava à frente da seleção. E logo depois entrou o Dunga, o atual técnico, e fiquei até 2008. Depois, como consultor da ASICS, a ASICS é uma marca bem mais percebida pelo mercado como... para tênis de corrida, mas aí ainda tem intenção de entrar no futebol. Então ela tem umas chuteiras, um bom produto como na chuteira, e resolveu adiar, porque não tinha uma verba da ASICS Japão e Estados Unidos para que pudesse investir nos jogadores. A ASICS é uma empresa americana? É uma empresa japonesa e tem também uma filial nos Estados Unidos. E tem um escritório em São Paulo. E foi para esse escritório que eu prestei consultoria durante 6 meses, em 2011. Legal, muito bem. Percebemos aqui que tem 2 professores. Um aqui fez 5 anos de faculdade só de futebol. Nosso amigo aqui, então, tem uma vivência de anos e anos e anos. Como o nosso tema de hoje é justamente as categorias de base, e vocês vão saber falar muito sobre isso, né? E seria assim, as categorias de base, caminhos e descaminhos, né? O que é a categoria de base hoje e o que a gente pode pensar no futuro, para o mal ou para o bem. Mas como o assunto é muito grande, eu vou começar... aqui ainda nesse primeiro bloco, com uma perguntinha. Começar com você, Francisco. Assim, sou um cara que realmente não tenho a vivência de vocês, então não vou poder saber analisar tudo isso. Então eu peço a ajuda de vocês para me explicar melhor. Uma criança, cara, a partir de que idade a gente pode começar a pensar nela para se tornar um profissional do futebol? Cara, imagina... É muito difícil também trabalhar com as crianças, porque não sempre a criança também tem que ter decisão do que ele quer ser. Como é uma criança, é muito mais difícil que ele possa decidir. Sim, com certeza. Só que uma pode dirigir a ele em certos padrões do seu corpo, sua área física, por exemplo, trabalhar muito a coordenação dele. De pequeno é muito importante a coordenação, porque finalmente com boa coordenação pode caminhar melhor, correr melhor, tomar boas decisões, etc, etc. Não é só jogar com a bola ou jogar com uma raqueta. Sim. Não, tem que ter todo um processo. Então, eu acho que quando é uma criança, quando tem 4, 5 anos, já é muito importante para ele mostrar a ele os distintos deportes, passar por todos os deportes, trabalhar seu corpo, etc. Então, aí ele, depois, já quando já tem 6, 7, 8, 9 anos, aí pode dirigir já a um deporte concreto, entendeu? Mas o melhor, eu acho que as crianças têm que ter sempre, muito importante o que tem que fazer aí, professor de educação física na escola, é fundamental esse trabalho que tem aí, entendeu? Casé, então só complementando melhor aqui. O Francisco falando que a gente pega uma criança, então a gente vai trabalhar muito bem o aspecto técnico e físico dela, né? Fundamentos e tal, tudo mais. Mas como a gente pode considerar que ela já está preparada? A partir de uma idade mínima, existe uma idade mínima, assim, a partir de uns 7, 8 anos a gente pode começar a trabalhar fisicamente uma criança? Eu acho que é um exagero, né? Acho que a criança, assim, eu queria colocar a questão do seguinte, a criança ela tem as suas faixas de desenvolvimento psicomotor.
Então, assim, para ela iniciar, eu acho que a partir dos 5 anos, numa escolinha, eu acho que o futsal serve como base para ela começar a ter mais o contato com a bola, mas de uma forma mais recreativa, mais lúdica, em jogos, com alguns para motivar as crianças com seus pais também, para que não faça daquilo uma coisa muito séria, entendeu? Tem que ser uma coisa mais recreativa nessa idade. A partir dos 8, 9, 10 anos, já entra mais uma compreensão tática de estar participando de uma equipe. E essa passagem para o campo, porque já que a gente está falando na base, que no objetivo final a maioria quer ser um atleta de futebol de campo. Sim. Os grandes ídolos. Os de futsal acabam até, tem uma liga de futsal, que no meu tempo não tinha como é hoje, você tem no Sport TV, nos canais, você tem alguns jogos que são passados, mas o garoto quer sonhar de ser um jogador de futebol de campo. Então a passagem dele do futsal para o campo teria que ser na faixa de 11, 12, 13 anos, para poder já começar a pegar, que é o outro tempo de bola, para ele poder pegar os fundamentos, e o outro condicionamento, e o desenvolvimento físico também. Aí o trabalho já começa a ficar mais forte. Mas acho que a partir dos 5, com recreação, 7 ou 8, depois você vai dificultando, você vai aumentando a complexidade do raciocínio. Mas sempre trabalhando. É uma brincadeira, uma diversão para a criança. Exatamente, mas de uma forma motivada. Eu acho que é importante também os papéis dos professores nas escolas, que deem a oportunidade das crianças terem contato com outras modalidades, mas no que a gente está conversando aqui, o futebol tem que ser uma coisa gradativa, porque hoje, para muitas famílias, o menino que desconta com algum talento, já desde cedo, a família toda já canaliza tudo para que aquele garoto vai ser o arrimo da família, entendeu? E esse é o que tem mais acontecido. É um grande problema. Então, nos jogadores dos a gente vai chegar nesse assunto. A gente está terminando aqui o nosso primeiro bloco e já começamos com o tema. No segundo bloco a gente vai aprofundar bem mais e vai ter bastante assunto aí pra gente. Galera, até daqui a pouco.